Saudos irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o professor Miqueias, diácono da casa do Senhor. Hoje vamos gravar a lição de número 6, uma lição fundamental, uma lição pedagógica, prática e que vai acrescentar muito a minha e a sua vida espiritual. Meus irmãos, desde já, eu tenho que fazer isso porque, querendo ou não, o YouTube, a plataforma do YouTube, eles entendem que toda vez que eu gravar, para que o meu canal continue exportando esses vídeos, esses conteúdos para outras plataformas maiores, eu preciso que vocês dêem um like. Dê um like. Quando você que já é inscrito no canal e você que assiste, sempre dá um joinha lá, um joinha para cima. Se não gostou, para baixo, mas se gostou, dá um joinha para cima. Se não gostou, deixa no comentário. Eu vou tentar melhorar o conteúdo, vou tentar trazer coisas que vai acrescentar a minha e a sua vida espiritual. Claro que o meu compromisso é com a Bíblia, então geralmente eu falo Bíblia, não falo nada além do que a Bíblia está dizendo, Nesse caso, essa lição aqui é uma lição muito prática, muito pedagógica, não tem muito o que fazer. Então eu estudo ela e aplico ela, trazendo ali um toque da Bíblia, a qual nós estamos falando dela, e o entendimento na praticidade que é a aplicação. Nesse caso, eu quero pedir a você que você compartilhe com mais pessoas, me ajude a levar essa lição da escola bíblica dominical à família, o pai, a mãe, para que todos tenham conhecimento do que a palavra de Deus nos diz, E a palavra de Deus é o que rege a nossa vida, é o que rege a igreja. A palavra de Deus é o que rege a nossa vida até o céu. Sem a palavra de Deus fica impossível da gente alcançar o céu. Então a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, é o que nos dá acesso ao céu, tá bom? Desde já eu estou aqui para gravar essa lição, que nós estamos no segundo trimestre. Esse segundo trimestre aqui é a lições bíblicas adulto. Estamos no segundo trimestre, vê aí você, segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Eu estou falando agora sobre a lição de número 6, que é a lição 8 de maio de 2022, que é essa aqui, Vamos abordar esse tema, que é um tema muito importante. Desde já vou abrir aqui a minha Bíblia e já vou começar a dar um spoiler aqui, em cima desse assunto veemente, e creio que já vamos ter uma compreensão do que o texto vai nos dizer. Como eu falei no começo, essa lição é uma lição muito prática, É uma lição de praticidade na nossa vida, de prática mesmo. Vamos lá. Damos a lição passada, para quem está pegando essa lição agora, não pegou as lições anteriores, eu convido você, meu irmão ou minha irmã, a pegar as lições anteriores. Qual é a lição anterior? Cada lição tem um nome, e tem um nome e tem um tema, ou seja, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, lição 5, você vai ver. Então, nesse quesito, a lição passada foi a lição sobre o casamento. Meu Deus do céu, que lição profunda, viu? Deu 100 e poucas visualizações essa lição. Era para ter batido até muito mais, as visualizações, mas a questão não é essa. A questão é que eu quero que você conheça a palavra de Deus, conheça a verdade. Mas muita gente gostou do que foi aplicado ali, que é a lição 5, que foi falado sobre o casamento. O casamento é para sempre. E na lição 4 também, que foi uma lição muito boa, uma lição muito gostosa, foi a lição sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Você sabia que tem pessoas que, por guardar de alguma coisa que ofendeu ela não consegue conviver com ninguém? Assiste lá a lição 4, eu vou falar sobre isso. A lição 3 também foi uma lição muito profunda, que foi falado sobre Jesus, o discípulo e a lei. Ali eu estou explicando os detalhes da lei do Antigo Testamento, os detalhes da lei do Novo Testamento, sobre o discipulado de Jesus aos discípulos. E ali eu estou falando coisas muito importantes, Eu quero que você volte lá e pegue
esse conteúdo, não perca as lições, que está sendo uma bênção. Pessoas têm sido edificadas demais. Bom, como falei, estamos na lição 6, né? Expressando as palavras honestas. Olha o tema, expressando as palavras honestas. Você que de imediato já está assistindo esse conteúdo, pega seu caderno, pega a sua caneta, seu lápis, né, seu corretivo, sua borracha, e vem comigo. Abra sua Bíblia aí no capítulo de Mateus, capítulo 5, verso 27. Capítulo 5 de Mateus, verso 27. O texto áureo diz assim: se porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Meu Deus, tem tanta coisa que eu vou falar aqui, irmãos, que vocês vão ficar de boca aberta, porque isso aqui é uma lição, mas eu quero colocar ela bem prática, porque vai falar muito no seu coração e no seu interior. E quero que você compartilhe, porque vai ter gente que você vai falar: nossa, essa lição vai falar com essa pessoa, vai mostrar o entendimento psicológico e espiritual. O texto da leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 5, verso 37, né, verso 33 ao 37, que diz assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então vemos aqui, eu vou entrar logo na introdução, mas antes de entrar na introdução, eu quero te mostrar uma coisa, que o juramento, ele já foi abolido aqui por Jesus. Por que o juramento foi abolido por Jesus? Jesus elimina aqui a hipótese que no Antigo Testamento ela é muito decorrente. Geralmente havia juramentos para tudo no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo. Está lá em Esté, capítulo de Esté, porque contra fatos não há argumento, né? Está lá em Esté que Ruth, ela precisa fazer um juramento. De que forma? Para que Boaz a reconhecesse como mulher e ele pudesse gerar descendência do seu esposo que morreu. Segundo a tradição, Ruth, ela faz com que Boaz tome a ela por mulher. Então veja bem que, eu não sei se eu vou achar aqui o versículo de imediato, mas diz assim, se eu tiver errado depois eu vou corrigir e vou colocar esse texto no comentário, se caso, porque como eu esqueci de marcar esse versículo, então fica difícil de compreender aqui, mas eu vou explicar. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já no seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então eu estou lendo certo, o texto está certo. Isso aqui era uma espécie de juramento. Ela descobriu o pé dele e deitou-se a ele, mostrando que ela o queria casar com ele. Ela deu aqui um toque a ele. É como se fosse hoje, claro que hoje é mais diferente. Hoje, quando a mulher quer casar com um homem, ela passa a namorar com ele, conhecer ele. Mas aqui é uma espécie, na época, era uma espécie de juramento. Assim também, o próprio Boaz, ele assume aqui o juramento e ele fala assim, ó:
Quer ver no capítulo 4, se não me engano, que vai dizer assim: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, deixa eu ver. Bom, é aqui mesmo. E Ruth, tua serva, estende, pois, a aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. Olha bem, remidor, grave essa palavra. Estava procurando o versículo, mas acabei achando, é esse mesmo. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta a tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, que é pobre, que é rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora, muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, e ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deitar-te aqui até amanhã. E ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. E disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: como se tem passado essas coisas, minha filha? E ela lhe disse, contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então, quando fala de remir aqui, fala de uma conjuração, era um juramento também de época, que esse juramento aqui, na expressão de Ruth, era para que Boaz o assumisse, o casasse com ela. Então, claro que na descendência de Noemi, havia também outras pessoas da descendência sanguínea que poderia gerar em Ruth o casamento. Mas Ruth, ela prefere que Deus o trabalhe na vida dela. Então esse juramento existiu. Então isso é uma espécie de juramento que eu quero que você compreenda. Agora eu vou ler o comentário bíblico. Por que eu estou dando essa analogia para que você compreenda o juramento? Por quê? Porque o juramento era algo no Antigo Testamento muito fundamental naquela época, que era uma época do Mediterrâneo, né? Uma época que o povo falava e a palavra era X. Só que nós voltamos agora aqui para o que Jesus falou, porque Jesus elimina o juramento. De que forma que Jesus elimina o juramento? Ele fala que na vossa palavra não pode ser sim, não. Então eu vou explicar esses dois motivos do qual Jesus ele estabelece como fundamento. Tiago capítulo 5, antes de ler o comentário aqui para mim já dar aí, para me finalizar a introdução, Tiago capítulo 5 diz assim, eu já estou dando aqui um respaldo bem profundo para que você compreenda. Tiago capítulo 5, verso de número 12 diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, para que não caias na condenação. Quando eu faço um juramento e não cumpro, é algo muito fundamental que nós caímos na própria condenação de ir para o inferno. Porque a condenação que Tiago está falando aqui é a condenação de inferno. Quando eu falo uma coisa e não cumpro, eu não estou sendo honesto, como o tema está falando, expressando palavras honestas. Se eu falo e não cumpro, eu estou sendo mentiroso. Então vamos entrar no comentário, porque eu sei que já estou falando aqui, muito a respeito desse assunto, mas eu quero que você compreenda no âmbito singular e do plural. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens.
Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, ele condena o uso discriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários em seu reino. Para que os juramentos entre eles que se tornassem desnecessários. E em seu reino, honestidade de seus membros elimina o uso do juramento. Então Jesus já joga por terra aqui o termo de juramento, de eu falar e não cumprir. Quando Boaz, que foi o texto que eu usei aqui de Ruth, quando Ruth deita aos pés de Boaz e o cobre, ela mostra que quer casar com ele. Mas antes dessa questão também ser assumida por Boaz, Boaz fala para ela: Ruth, tem também outros remidor, ou seja, ele quer dizer, em algumas traduções, quer dizer, tem outros que poderiam também te assumir. Mas Ruth entende que seria ele, que não seria outro que ela queria ele, Boaz, que o assumisse. Então ele fala, e quando fala de redimir, fala que ele ia ver com o juiz e com os anciãos se ele poderia automaticamente assumir. Então ele faz um juramento com ela que ele o aceita também, ela da forma que ela está, que ele vai aceitar-se a estar com ela e assim casar, que é o contexto geral da história, que se você for ler o capítulo 4, vai mostrar que eles teve um filho, se casaram e viveram felizes para sempre, né? Que é o contexto. Então, o juramento é algo muito impertinente nos nossos dias. Quando eu falo para uma pessoa que... Vou dar um exemplo. Eu falo para a pessoa assim: eu estou subindo para a igreja. Aí a igreja abre às 7 horas. Mas o obreiro, ele tem que estar na igreja 20 minutos antes. Aí ele fala que está subindo para a igreja. Mas se ele está subindo para a igreja e eu chego na igreja e ele não está, isso é um juramento. É mentiroso. Quando eu falo algo e não cumpro, eu estou sendo mentiroso, estou sendo hipócrita. Que foi o caso da lei, da lei que os fariseus seguiam à risca e não cumpria. Ele falava e não cumpria. Então, o juramento, muitas vezes, ele se torna um juramento hipócrita. Então, Jesus já joga por terra a espécie de juramento, de eu falar e não cumprir. Quando eu falo e não cumpro, eu estou sendo mentiroso. É a mesma coisa. Que eu falei que esse assunto ele é muito profundo, esse assunto ele é mais prático, mas é uma realidade. É a mesma coisa de eu fazer um banner e eu colocar a foto de uma pessoa e aquela pessoa não vai estar. E aquela pessoa não vai estar ali. Eu coloco para divulgar ela, e tem pessoas que às vezes vêm de longe para ouvir aquela pessoa, né? Ela vem para ouvir aquela pessoa, não vem para ouvir Jesus, ela vem para ver aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa vai estar lá, eu conheço aquele irmão, ele vai estar lá. Então ela vem para ouvir aquela pessoa. Aí chega no culto, aquela pessoa não está. Então isso é juramento. Isso é o que? É algo que eu faço, eu mostro, falo e não acontece. Isso é juramento. E o juramento ele tem acontecido nos nossos meios com muita frequência. Aí você pode me perguntar: de que maneira, professor Miqueias? Eu marquei aqui que hoje em dia eu vejo muito isso no nosso meio evangélico. De que forma? Eu vejo muitos pregadores aí colocar agendas. É agenda para tudo quanto é lado, é Facebook, é no Instagram, é no status do WhatsApp. Olha bem o que eu coloquei aqui. Conheço muitos pregadores que automaticamente, aqui ó, esse negócio de agenda é tão sério que até cachorro hoje em dia tem agenda. Eu coloquei cachorro porque esses dias eu estava vendo no Facebook lá, tinha um cachorro no banner, né? E tinha lá o cachorro colocando assim agenda. Por que ele estava colocando agenda esse cachorro? Porque estava tendo cultos de cachorro. Eu nunca vi isso, mas isso é um juramento falso, porque existe muitos falsos profetas. Então isso é contra a lei de Deus, é contra a Bíblia. Então eu estava tendo lá no Facebook, estava lá, agenda-se para cachorro. Então eu coloquei aqui que até cachorro tem agenda.
Você está me entendendo? Isso é muito profundo. Porque lá estava culto aos cachorros. E estava lá agendas para as cachorros. Então veja que estava tendo culto até para o cachorro. Veja até o ponto que nós chegamos. Então eu coloquei aqui. Hoje se tem agenda para tudo. Agenda no Facebook. Agenda no WhatsApp, no Instagram. Aí o cara coloca lá, agenda, tal dia assim, 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 disponível. Aí ele coloca naquela agenda, aí a pessoa chama ele para pregar. Aí chega no dia da agenda, ele falta. Ele avisa 2 dias antes, acaba. Porque você já anunciou no banner, você já divulgou em todos os meios de redes sociais, e aquilo que a pessoa falou que ia estar, que marcou o horário, fez tudo isso, acabou que ele não vai poder honrar com o compromisso que ele estava. Então esse negócio é tão sério, é tão sério, é tão sério. Isso eu não estou falando de pessoas que realmente têm homens de Deus, têm mulheres de Deus que cumprem aquilo que fala, né? Honra ali a agenda. Não estou falando, mas eu estou falando de pessoas que vêm de rodear a terra e passear por ela. Porque hoje em dia o que mais tem é obreiro fraudulento, né? Pessoas que se instituem, colocam lá agendas, me convida, Deus vai descer fogo, Deus vai mandar isso, vai mandar aquilo. Ele coloca que Deus vai fazer. Aí tem pessoas que vai lá acreditando no juramento que ele falou. Ele não coloca Jesus como centro, ele coloca ele a evidência. A foto dele tem que estar no banner como uma aparência presencial. Se não tiver como uma aparência presencial, as coisas não vão acontecer. Então isso é muito triste, isso é muito triste. Tem muito assunto que eu vou falar em cima desse assunto de juramento. E eu vou explicar o que é juramento. Vamos aqui logo para o subtópico 1. Eu vou ler, porque eu já falei bastante a respeito do que é o juramento, mas eu quero ler aqui. Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. A lei do juramento, de acordo com o dicionário bíblico e Cliff, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória do juramento de Números capítulo 30, verso 2. E decretou o castigo para o prejurador. É muito forte isso. Aquele que faz um juramento falso, Deuteronômio 19, 16 e 19, e 1 Timóteo 1, 10, o falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Olha bem que o juramento era algo tão sério na lei que eu tenho que ler para que vocês compreendam, porque só para falar não vai dar para vocês compreender o texto. Eu vou ler aqui no capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 16 e até o 19, que diz assim: porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que te tem fôlego deixará com vida, antes destruí-las totalmente aos heteus e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus e os jebuseus, como te ordenou teu Deus, para que vós não ensine a fazer conforme todas as abominações que fizeram os seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque ele comerás, pelo que o não contarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Então veja que é um juramento que Deus faz. Então o juramento era algo propício tanto do homem, como eu li lá em Ruth, como também agora estou lendo em Deuteronômio, que Deus faz um juramento para o povo, para que o povo tirasse da terra as outras nações pagãs, ou seja, como eu vou te falar isso? Destruí-las totalmente, ou seja,
esmiguasse da terra, tirasse todos os povos estranhos, para que não venhasse trazer a idolatria que eles cultuavam a outros deuses. Então isso era o próprio Deus que estava falando. Então nesse quesito o juramento era algo santo, era algo legível, que também era uma representativa de sacrifício. Quando a pessoa fosse oferecer o juramento, ela também o acompanhava de um sacrifício. Veja bem no capítulo 5 de Levítico, para que nós possamos ter uma compreensão. A Bíblia, ela é formidável porque ela é completa. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imunda, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber, depois será culpado. Então veja que também a representativa do sacrifício representava o sacrifício oculto pelos pecados, que era cometido, que seria o que? Pecado de falsas testemunhas, que ao cometer um ato, um delito, também caía nesse contexto de corpo imundo, que naquela época um judeu, por ele ser uma pessoa impura, ele não poderia haver nele o que? Falso testemunho. Porque se houvesse dele algum falso testemunho que não era de acordo com a lei, ele poderia ser condenado até a morte. Isso levava até a morte, era um pecado grave. Então ele tinha que oferecer um sacrifício e se excluir do povo, para que ele pudesse automaticamente, através do sacrifício, ser purificado daquele mau testemunho que ele cometera. Então, continuando aqui, vamos aqui para eu estou no subtópico 1 do subtópico 2, o propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era o benefício e tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente e dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. 1 Crônicas 28:9 e Jeremias 17:10, o que relevava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. O juramento na Escritura são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens, que eu acabei de falar aqui, que eu expliquei bem explicado essa parte. Eu estou no subtópico 1 do subtópico 3. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse prenunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido, e foi contra esse procedimento dissimulador e hipócrita que Jesus os confrontou. Mateus 23:16 e 18, que eu vou ter que ler para que vocês compreendam, porque é muito profundo isso. Mas eu vou continuar lendo aqui, só vou deixar aberto aqui. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base para Jesus. Quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Gênesis 1:1. E a terra era o estrato dos seus pés. Isaías 66:1. E Jerusalém, e era a cidade do grande Deus. Salmos 48, verso 3. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois nele o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade,
posto que na ausência a verdade está o íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engordo ou engano. Salmos 15, verso 2 e Salmo 24, verso 4. Provérbios 8, 7, Malaquias 2, 6 e Miqueias 6, 8. Mas eu quero ler aqui Mateus 23. Eu quero englobar aqui um posicionamento muito fundamental que eu acho de extrema importância. Mateus 23, 16, 18 diz assim, 16, 18. Ai de vós, condutores cegos, pois quem dizeis, qualquer que jura pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então veja que Jesus aqui, ele esmaga o posicionamento dos escribas e fariseus hipócritas, porque ele coloca que a prova, uma das sequências mais importantes, que os fariseus, eles falavam assim, ou alguma bênção para o Senhor, alguma primícia ou algum dízimo, e não cumprisse esse juramento, seria, se esse juramento fosse diante de Deus, tinha que ser cumprido, não importa o que viesse a acontecer, tinha que ser cumprido. Então eles colocavam à prova isso, porque foi feito diante de Deus. Então Jesus mostra aqui o contrário, porque Jesus fala que eles colocavam isso muito, a legalidade da lei veementemente tão grande em cima do povo, que obrigava o povo a passar até fome e necessidade, porque muitas vezes o povo fazia o juramento e não cumpria. Então o povo caía numa contradição segundo a lei, porque o juramento estava também formalizado mediante ao que falava. Então se eu falo e não cumpro, eu era mentiroso. Então, o pecado do juramento foi tão grande que veja que o juramento era comumente feito levantando-se a mão a Deus. Ou seja, em Gênesis 14, 22 vai falar sobre o juramento, Ezequiel 25, Hebreus também 3, 18, Hebreus capítulo 6, 13 e 7, 21 e Apocalipse 10, 5. Então vemos aqui que o juramento era algo que tinha que ser feito e tinha que ser cumprido. Se não fosse cumprido, essa pessoa estaria profanando não só o nome de Deus, que é que os fariseus aqui, ele denota, né, colocando que quando a pessoa não cumpria esse juramento, estava profanando o nome de Deus. Então essa pessoa seria excluída. Então Jesus joga por terra esse termo de juramento. Jesus, ele joga por terra de que forma? Que a nossa palavra, ela venha a ser sim, não. Porque o que passar disso resulta do quê? Da procedência maligna. Então, hoje em dia, se fala muito em honestidade, mas muitas vezes nós não encontramos a honestidade. Muitas vezes nós não encontramos pessoas sinceras de coração, que realmente é honesta. Às vezes a gente coloca confiança naquela pessoa e geralmente ela nos decepciona, e aí a gente acaba ficando triste, se afastando daquela pessoa por algo que ela cometeu. Por quê? Por causa do juramento, por causa do que ela se demonstrou ser. Então o juramento, ele é algo que Jesus aqui ele exclui, ele joga por terra. Ele fala, agora o nosso posicionamento tem que ser como diz as escrituras, é sim, não, porque se passar disso, meu irmão, é complicado. Olha bem que o que é o juramento? É uma solene confirmação em apoio a algumas declarações, ou então uma promessa reforçada por um apelo a Deus, e alguma coisa sagrada, alguma elevada autoridade, alguma testemunha. O juramento era uma espécie de você testemunhar algo que você ia cumprir. Se você não cumprisse, você era denotado como mentiroso, né? Então, por que juramos? Para validar o que falamos e mostrar que as palavras são questões sérias, evitar a mentira e o engano. Veja que, por que nós juramos muitas vezes? Às vezes nós juramos uma coisa, tem pessoas que falam assim,
vamos fazer aqui um jeitinho brasileiro, vamos mudar aqui o foco, vamos fazer assim que vai dar certo. As coisas de Deus não funcionam assim, as coisas de Deus não funcionam com o jeitinho brasileiro, meu irmão. Eu quero que você entenda isso, porque muitos têm feito com o jeitinho brasileiro e tem se dado mal, porque achando que as coisas de Deus vai funcionar do jeito que Ele quer, como que Ele quer, na hora que Ele quer, e as coisas de Deus é santa. Às vezes você expressar palavras honestas, tem pessoas que falam que você é quadrado, porque você se expressa de modo que é sim e não. É igual eu não vou marcar com uma pessoa se eu não vou cumprir, porque eu já fiz isso também e eu dei mal. Eu falei que ia fazer X, não consegui fazer e ficou aquela divisão, aquela contenda. Por quê? Porque eu falei que ia fazer e não fiz. Então, não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, porque é algo que muitos falam. A lei do juramento é algo que algo que você quer fazer para agradar as pessoas, ou muitas vezes para você achar que está certo, ou para dizer que você tem palavra, mas se você não cumpre, você fica automaticamente como mentiroso. Vamos ser sinceros. Então, eu grifei aqui 2 pontos importantes. O propósito da lei do juramento. Terceiro, não jureis nem pelos céus nem pela terra. Agora vamos para o segundo subtópico aqui, que fala assim: nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Como deve ser o nosso falar? Sim, sim e não, não. Na vida de Paulo, ele é um exemplo disso, porque Paulo muitas vezes, ele sabia da incumbência que ele recebeu. Claro que eu vou chegar lá, eu não quero aqui pular a etapa, porque ainda eu quero falar algo muito importante aqui para a nossa vida, que eu acabei marcando aqui e acabei não falando. O tempo que nós vivemos, quase ninguém fala a verdade, pois há muito fake news ou falsas testemunhas. Eu e você sabemos que no nosso meio há tanta fake news, julgando política, julgando o nome de pessoas, falando que a pessoa fez isso, fez aquilo, montagem de foto. Então, hoje em dia, o que mais há no nosso meio são mentiras que vêm numa forma de hipocrisia e que não há honestidade. O que é honestidade? Porque é o tema que o professor aqui, Osiel, ele coloca em evidência, expressando palavras honestas. De que forma que eu vou ter um caráter dissolúvel para com o meu próximo, se eu emito mentiras, se eu, quando eu prego, eu não falo o que a Bíblia diz, eu expresso palavras não honestas, eu expresso palavras de engano. Porque a palavra de Deus, ela não muda só a nossa vida, ela tem que mudar também o nosso caráter. O caráter da palavra de Deus, ele é mudado pelo Espírito Santo em nossa vida, tendo domínio próprio, a longanimidade, produzindo os frutos, como diz lá em João 15, quem está nele tem que dar fruto, tem que demonstrar essa sabedoria de saber se comportar quando é honrado e quando não é honrado. Que tem pessoas que ele chama o obreiro para pregar, aí o obreiro vai pregar e às vezes está a pessoa e ele no banner, e ele chamou aquele obreiro para pregar, e aí o obreiro honrou aquele, mas não honrou ele, então por isso ele fica com o culto todo empurrado, não dá uma glória, não conversa com ninguém. Aí o obreiro vai embora, ele não conversa com o obreiro, não fala. Eu conheço muitos irmãos que é assim. Tem pessoas que não se converteu, tem pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo. Essa lição ela é muito prática, eu poderia rasgar muito mais aqui, mas eu não quero fazer isso porque o tempo não nos permite. Mas essa lição ela tem muito conteúdo. Então, o que eu vejo? Que se alguém jura e não cumpre, ou seja, merecia morrer, porque a lei condenava. Êxodo 27, Ezequiel 17, 19. Então, quando você jura e não cumpre, essa pessoa que faz juramento, que fala e não tem a palavra reta perante o Senhor, ela tinha que morrer, porque a lei o denotava que ele era morto. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então assim, irmãos, não jure mais. Você que está assistindo essa lição, não jura o que você não pode fazer. Se você sabe que não vai cumprir, não jura. Não jura. É melhor você falar assim,
Vou dar um exemplo aqui. Você tem um horário para chegar no trabalho. Aí você vai chegar atrasado. Você sabe que vai chegar atrasado. Aí você liga para o seu patrão: ó, eu estou chegando aí atrasado 20 minutos. Mas se você sabe que vai chegar uma hora, fala que vai chegar uma hora. É melhor você falar a verdade do que você deixar a pessoa que talvez está te esperando esperar mais 40 minutos por causa que você falou que ia chegar daqui 15, 20 minutos. Porque aí você está sendo mentiroso, você está sendo hipócrita, você está falando algo que você não vai cumprir. Olha bem o que Provérbios capítulo 18, verso 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e o poder. Eu vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, você pode matar, e o que você fala, você pode vivificar. Tem pessoas que estão matando mais porque não tem consciência. Fala o que quer, se expressa o que quer, e aí quando vai ver, já aconteceu o pior. Então, tem gente que tem a mentira como hábito, né? Tem gente que tem o juramento como hábito. Ele anda jurando no trabalho, anda jurando na igreja, anda jurando para os irmãos, para a família. É tanto juramento que ele, às vezes, ele acaba se complicando e aí ele sai como mentiroso. Ninguém dá crédito mais a essa pessoa, ninguém dá crédito. Eu conheço irmãs, mulher, eu falo isso de mulher, que tem pessoas que não dão crédito mais, sabe por quê? Porque fala demais. A Bíblia fala: seja tardio no irar e tardio no falar. Tem coisas que se você falar, você está se prejudicando você mesmo, porque você não tem sabedoria, você não tem um domínio próprio. Você acaba arrumando para você mesmo algo que você mesmo está se prejudicando. Veja, de acordo com a lei de Moisés, o judaísmo contemporâneo de Jesus permitia o juramento desde que não fosse falso. Quando o juramento fosse falso, meu Deus do céu, acontecia isso aqui, mas insistia na gravidade de se fazer juramento superficial. Jesus opôs-se totalmente à prática de qualquer modalidade de juramento, porque não considerá-lo na realidade eficaz e porque somente denota a falta de veracidade no tratamento, o que leva a reforçar a palavra com fórmulas desse tipo. Então, a pessoa que ela é honesta, ela não vai jurar, ela vai ser sincera. Por mais que ela vai falar algo que não te agrada, mas ela vai ser sincera com você, para que ela não venha falar e venha perder sua amizade, ou venha criar uma intriga, ou venha criar uma fofoca, porque de um pecado gera outro pecado. Então, ou você o exclui esse pecado, ou você acaba pecando cada vez mais com juramentos falsos que você não cumpria. Então, a honestidade, ela faz parte de nosso caráter. Todo cristão que ele é convertido e ele tem o Espírito Santo regenerador na vida dele, ele tem que demonstrar essa honestidade, que é a longanimidade e o domínio próprio. Então, a honestidade, eu até peguei aqui, o contexto da honestidade, que indica que originalmente, quando merecia ser honrado na conduta. O Antigo Testamento, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3, vai falar sobre honestidade. Eu vou ler lá, e Romanos 12, 17. Mas eu não vou ler para mim não tomar tempo. Falei que ia ler, mas tem muito assunto aqui que eu quero abordar. Então, assim, a honestidade em seu uso posterior significa veracidade, fraqueza, evitação de dolo, seja nos assuntos práticos, seja no caráter pessoal. O que foi que eu falei? A honestidade, ela apresenta o caráter da pessoa. Se eu não sei, não tem por que eu falar que eu sei. Se eu não... O que eu fico vendo muitas vezes é quando a gente pergunta algo para a pessoa e a pessoa, às vezes, ela não sabe e ela fala que sabe, para querer ganhar crédito, para querer ganhar cartaz. Isso é horrível, meu irmão. Isso é horrível, porque quando você não sabe, quem está te perguntando já sabe que você não sabe. Se está te perguntando é porque você tem dúvida ou porque você não sabe. E quando você fala que sabe e não responde, você automaticamente está se mostrando uma pessoa falsa. O juramento também é isso. Veja bem, que eu já vou para o segundo tópico, porque eu não quero tomar muito tempo. Eu estava trabalhando com um pedreiro, né? E esse pedreiro, ele é uma pessoa que só Jesus na causa. Meu Deus do céu.
Ele é um homem que só Jesus na causa. Sabe o que ele fez? A gente trabalhava, né? E tinha um horário para entrar, um horário para sair. Só que ele chegava sempre tarde. E eu falava para ele, rapaz, a gente está chegando tarde, tem um horário de entrar no serviço. E se nós chegar tarde, nós vamos ter que sair tarde, aí complica a nossa vida. Aí chegou um dia, né, que como eu dependia dele, né, foi ele que me chamou para trabalhar, então eu cheguei nele e falei a verdade, fui sincero. Falei, é melhor a gente entrar no horário para a gente sair cedo, mas se a gente chegar tarde, vai sair tarde e ainda está fora do horário. Então chegou um dia que nós trabalhando lá, né, aí ele mandou eu fazer uma maceira, eu fiz uma maceira grande, né, ele falou, ó, coloca lá 10 latas de areia, coloca lá um saco de cimento, depois você coloca mais 2 carrinhos de brita, e eu quero essa maceira com muito concreto, quero ela muito forte. Aí eu lembro que deu 4h30 e a gente já tinha que estar limpando o material, tá lavando ali as ferramentas, a pá, a enxada, tá lavando para ir embora. Aí eu falei para ele, e aquele material que sobrou ali? E tinha sobrado bastante material, estava mais ou menos ainda um carrinho e meio de concreto, né? Aí ele falou assim, pega e joga na geladeira. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, geladeira? O que é geladeira? Ele falou, geladeira é um lixo. Tá vendo aquele mato ali? Pega o carrinho de mão, pega todo esse material e vai lá e joga no lixo. Olha o que ele me incentivava a fazer. Olha para você ver o pecado. A dona da casa, eu acho que a dona da casa, por mais que ela fosse uma mulher, uma nobre, classe média alta, é horrível, porque ela gastou para comprar cimento, para comprar concreto, para comprar areia, e além disso, para pagar o pedreiro e para me pagar. Então eu vou pegar o material que ela está gastando do bolso dela, tirando da boca, por mais que ela tinha, para jogar fora depois. Isso é o que? Um juramento. É eu mandar você fazer, aí deu na hora de eu ir embora, eu queria fazer as coisas correndo, e jogar tudo para o alto, para que... Então, irmãos, não cometa isso, é horrível. Isso é um pecado gigantesco diante de Deus. É um pecado muito grave isso aí. Para você que não sabia, agora você já sabe. Estamos aqui no tópico 2, né? O subtópico do tópico... Eu estou no subtópico 2 do tópico 1. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Toma cuidado com o que se fala, é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, que foi o que eu acabei de ler aqui em Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que as palavras de alguém podem ser justificado ou condenado. Mateus 12, 37. Meu Deus, que foi o que eu acabei de falar sobre a condenação. Claro que eu falei aqui em outro capítulo, mas eu vou ler aqui Mateus capítulo 12, verso 37. Porque naquela época, quando você falava, Jesus mesmo falou que por suas palavras será condenado e por suas palavras você será abençoado. Para você que é pregador aí, que fala demais, passa tendo o horário do culto de pregar, acaba falando o que não deve muitas vezes, né? Pega essa visão, às vezes você acaba falando o que não deve e acaba comprometendo até a sua vida, o seu ministério. Então, às vezes é necessário você falar pouco, mas ser objetivo. Olha bem, antes de eu ler o capítulo 12, verso 37, eu vou terminar de ler a leitura. O que nos impele de ter cuidado no nosso falar? Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Agora vamos ler aqui o segundo subtópico do tópico 2, que é onde eu estou. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e, por algum motivo, não conseguimos realizar o que dissermos ou planejamos, 2 Coríntios 1, 12 e 24. Há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes,
foi impedido e as coisas não saíam como havia planejado. 2 Coríntios 1,6, Romanos 1,10, 15 e 22 e 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, os seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, saiba do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo, 2 Coríntios 12, e da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus de materiais suas promessas, também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas, e ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Eu vou ler também o subtópico 3 para tomar tempo. O que passa disso é de procedência maligna. Contudo, o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar à situação de procedência maligna, que foi o que eu falei veementemente na introdução. Tem muitos que vivem assim, de criar fofoca, mentira, contenda e divisão, por falar demais, não ter controle, não ter domínio próprio e não ter sabedoria para ser uma pessoa que foi chamada pelo Senhor. Porque muitas vezes a pessoa é chamada por Deus, mas ele não tem sabedoria, ele não sabe se comportar, ele não sabe lidar com situações, ele não está preparado para ser uma pessoa cabeça diante dos problemas que muitas vezes vêm. Que eu vou citar, que é o caso do apóstolo Paulo. Veja bem que o apóstolo Paulo estava preparado, mas veja bem quais acusações que vieram contra ele, e eu vou explicar o motivo do que aconteceu para isso. Vamos aqui, voltando aqui, que é o sim, sim, não, não. Como deve ser o nosso falar, que foi o que eu li aqui. Capítulo 12, de Mateus, verso 37, que diz assim: porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Pelas minhas palavras eu sou absolvido, e pelas minhas palavras eu sou condenado. Tem muitas pessoas que elas se condenam a si próprio, com a ira do coração, que foi o que eu falei na lição passada. Quando eu não sou uma pessoa honesta de me abrir e me expor o que realmente eu sinto daquela pessoa, eu estou sendo uma pessoa que não tem honestidade, eu não tenho uma palavra sim e não. Eu caio nesse contexto aqui do prejurador, de eu falar, de eu dizer, só eu estou certo, e aí eu sigo que um procedimento que não é bíblico, é antibíblico. O que cai nesse contexto aqui agora é aquilo que Paulo fala aqui, que é o sim e o não na vida de Paulo. Por que Paulo ele foi automaticamente escravejado pelos próprios irmãos? Porque ele falou que ia ter com os irmãos, mas surgiu uma ocasião muito maior, porque Paulo ele era missionário. Ele não prometeu só de estar lá. Paulo não quis alegar a sua fala. Paulo revoga aqui a sua autoridade, porque ele, como líder, ele sabia dos compromissos que ele tinha, mas que de outra vez eles poderiam estar com eles.
Mas no caso aqui, ele estava impulsionado pelo Espírito Santo, e além disso, ele mostra que o caráter dele diante daquilo que ele estava sendo julgado pelos próprios irmãos. Tem irmãos também que não têm sabedoria, gosta muito de julgar as pessoas, por às vezes a pessoa prometer. Não estou falando de prometer e não cumprir, mas estou falando de prometer e muitas vezes surgir algo na vida da pessoa que depende dela para que ela possa exercer e talvez ela não consiga. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço irmãos que arrumam um trabalho e ele prometeu que ia pregar tal dia, mas como ele estava passando fome e necessidade, ele não poderia estar ali pregando, porque ali foi um ato que surgiu na vida dele. Ele não poderia estar ali, mas ele não descumpriu aquilo que ele falou. Faltava uma semana antes, ele avisou: eu não vou poder estar aí, mas faz assim, marca outro dia que eu vou estar com vocês, porque eu estou passando por isso, e eu já te comuniquei que eu não vou estar. Mas para que, como você já divulgou e falou que eu ia estar, vê outro dia, conversa com os irmãos e anuncia que aí eu vou estar com vocês aí. Isso é uma forma de sabedoria, você saber como tornar a situação. O ruim de tudo isso é quando você fala e não cumpre, você se torna mentiroso. Você entendeu? Porque você fala, deixa a pessoa esperando, não cumpre o que você fala, é tipo uma pejuração. Você quer mostrar que você é sábio, que você é o cabeça, que você faz e acontece, e chega na hora você acaba decepcionando até quem toma você como exemplo. Então é isso que o apóstolo Paulo mostra. Ele reivindica que a sua autoridade. Ele fala: ó, vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou, tudo que eu falo para vocês eu cumpro, eu nunca deixei de cumprir. Ele está mostrando ele aqui como um espelho que os irmãos têm ele. Então ele mostra ele aqui, ele fala: ó, eu sou o espelho que vocês têm em mim, mas eu quero que vocês entendam que eu, como homem de Deus, eu também tenho minhas. Então Paulo aqui, ele mostra o exemplo dele de forma ambígua, para que os irmãos tenham uma compreensão que ele está no mesmo propósito que eles, ele está na mesma visão. Então, às vezes, irmãos, quando a gente faz algo que é o que o professor Osiel colocou aqui, o que passar disso de procedência maligna, é quando você fala muito e não cumpre nada do que você falou. Aí você cai nesse ostracismo aí, que muitos têm caído aí, de falar e não cumprir, que hoje em dia o que mais tem acontecido em nosso meio é isso. Então, devemos sempre cumprir a nossa palavra. O estudo da lição 6 é expressado nas palavras honestas. Todos nós sabemos que é errado mentir, mesmo cercado por falsas promessas de políticos olha bem isso aqui, que isso aqui é muito interessante, que eu peguei isso aqui e eu quero aqui fazer um seguralismo aqui, porque muitas vezes tem pessoas que só fazem para ganhar cartaz, para ganhar elogio, e isso aqui é muito importante. Quantos políticos já falou para você que ia fazer muitas coisas e não cumpriu? Isso aí é o quê? Para ganhar cartaz, para ser visto. Veja, mesmo cercado de falsas promessas, de políticos e vendedores desonestos, ainda sabemos que devemos falar a verdade. Paulo diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes. Então veja que Paulo, ele dá um exemplo muito lá em Efésios, que ele fala: não mintais uns aos outros, antes falai a verdade. A verdade na boca do crente tem que estar todo dia, todo instante, todo minuto, não acordar, não dormir. A verdade tem que estar na boca do cristão. Todos os mentirosos, parte que lhe cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Tiago repetiu uma instrução do mestre quando disse: seja o vosso falar, sim, não, que passa disso. Então tudo que passa disso é de procedência maligna. Eu creio que ficou bem esclarecida essa parte. Eu estou aqui adiantando aqui o assunto para não ficar muito longo o vídeo. Então vamos aqui. Estamos no subtópico 3, que fala sobre honestidade com nossas palavras. Subtópico 3 do tópico 1. A palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico, o termo, o adjetivo yarsha,
reto, honesto, correto, direto, plano, certo, justo. Jó foi descrito como temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto, aquele que tem um viver reto, honesto e jamais permitirá que saia da sua boca palavras falsas e mentirosas e enganosas. O professor aqui, o pastor Osiel, ele cita a referência de Jó, e realmente quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Jó mostra a qualidade do serviço a Deus, em sinceridade e em retidão, não tendo palavras torpes em sua boca ou mudança de variações na sua virtude de espírito. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Veja o exemplo de honestidade. Cornélio também mostrava esse exemplo de honestidade. A honestidade cai tudo no âmbito do que eu havia aqui já falado para os irmãos aí que estão me acompanhando e está aqui vendo os textos junto comigo. Então, o estratagema, quando fala fraudulento de Ananias e Zafira para obter caridade cristã como dependentes, e enquanto retinham recursos particulares, foi castigado com a morte. Veja que, se nós for ver lá em 1 Reis, eu marquei aqui, cadê? 1 Reis, vai falar que Acabe, ele queria a vinha de Nabote, só que Nabote fala que a herança era dos seus pais, ele não quer vender. Então Acabe vai para sua casa triste, fala com Jezabel arruma as testemunhas falsas para o acusar e o apedrejar até a morte, para que, ou seja, para que pudesse prevalecer ali o testemunho de Acabe e retirasse ali a vinha de Nabote, e foi o que aconteceu. Tem pessoas que não são honestas, tem pessoas que agem como Acabe, como Ananias e Zafira, que mentiu para ter propriedade dos lucros, para não abençoar a igreja, com os dízimos e as ofertas que ele vendeu ali, a herdade. Tem pessoas que agem dessa forma, por quê? Porque é pessoas que não têm caráter, é pessoas que não têm honestidade, porque quando fala de honestidade, fala de caráter, de retidão nas palavras, que é aqui o subtópico 3, honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade é isso, é ser reto, honesto, sincero, correto. Correto quer dizer o quê? Você ser justo. Você ser uma pessoa que sabe, por mais que a pessoa errou, é você saber balancear a balança, balancear a balança, saber retribuir de acordo com aquilo que a pessoa fez. Tem pessoas que não são justas e retas, tem pessoas que não são honestas, não tem caráter para falar de honestidade. Então o que vemos no nosso meio é que aquilo que eu falei no começo, e eu vou falar de novo aqui para que vocês compreendam. A honestidade, deixa eu ver aqui. A honestidade, ela não prende ser uma opção. Ela tem que existir nas nossas vidas. A honestidade, ela não pode ser uma opção. Tem gente que usa a honestidade por uma opção. Quando ela quer mostrar que ela quando ela quer mostrar que ela faz, quando ela quer mostrar que ela é assim, assado. Mas ela não quer demonstrar a honestidade dentro dela, no caráter, na vida dela espiritual, na devoção dela, no pregar, no falar. Tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que ela age com você com falsidade, ela quer ganhar cartaz, ela não age com sinceridade, ela mente em suas palavras. Vamos aqui estamos no subtópico 3 do tópico 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Olha bem que eu já aprofundei bastante, mas agora eu só vou ler aqui para a gente complementar o que eu já falei. Na vida daquele que o Evangelho já entrou, houve transformação plena. Escuta bem isso, meu irmão. Você é homem de Deus, mulher de Deus, escuta isso que eu só vou ler. Eu vou ler parafraseadamente para que você entenda o que o texto está nos narrando aqui. Pois o mesmo busca não apenas curas os sintomas da doença do pecado,
mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre, que está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade. Tem pessoas que ele fala mentira por cima de mentira, você já percebeu? Tem pessoas que falam mentira por cima de mentira e não conseguem sustentar a mentira até que caia aquela mentira por terra. E aí, caindo aquela mentira por terra, ele não sabe onde esconder, ele não sabe o que fazer, ele se perde. Tem pessoa que é assim. Até crente, tem crente que é assim, tem crente que está na presença de Deus, mas ainda parece que não foi transformado. Por quê? Porque está vivendo na prática da iniquidade. Porque a mentira é algo que o diabo cometeu lá no céu. Não é à toa que ele corrompeu a terça parte dos anjos com a mentira, porque o desejo dele era de querer ser maior que Deus. Vamos continuar aqui. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras e íntegro no seu caráter, e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciado pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, João 14:6. E os que vivem nele são honestos em tudo, e se eu falar é sim, sim, não, não. Eu estou no subtópico 3 do tópico 3, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter e é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto é o proceder do homem honesto. Provérbios 21:8. O verdadeiro cristão procura ser honesto, o que fala mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossas palavras em juramento ou em promessas. Conclusão: devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo e, em especial, nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuramos ser simples e objetivo, dizendo sim, sim, não, não. Então a lição de hoje é essa, meu irmão. Eu quero que você grave na sua mente, no seu coração, que quando você prejura alguma coisa, vai cair nesse contexto aqui, ó, que ou aquele que prejura que falta, ou o seu juramento é falso. Então, no contexto de honestidade, que nós possamos ser sinceros, porque a sinceridade, ela gera salvação, seja no seu falar, seja no seu dizer não, seja no seu comprometimento, sabendo que nós mesmos, pelas nossas palavras, seremos julgados e pelas nossas palavras seremos condenados. Eu imagino que no meio de nós, eu falo isso no meio cristão. Se nós agimos, cada um para com o nosso irmão, verdadeiramente, sendo sincero, cada vez mais o Evangelho de Deus, ele fica enraizado em nosso ser. Porque no nosso meio hoje, o que mais tem acontecido, e eu vejo isso, e eu tenho muito me entristecido, e eu oro para que isso não venha a acontecer, mas é necessário que aconteça, é os escândalos. E os escândalos faz parte disso. É pessoas que não têm caráter, é pessoas que não são honestas, é pessoas que não têm o vosso falar sim, sim, não, não. Então, nesse caso, cai aqui no que Jesus falou, que tais juramentos falsos é reprovado, e sendo reprovado, entra em condenação. Eu creio que você entendeu essa mensagem, eu creio que você pegou aí
mas compartilha com alguém que precisa escutar. Compartilha com alguém que precisa entender que todo juramento, ele automaticamente, não sendo cumprido, se torna um juramento pejorativo, um juramento falso, um juramento mentiroso, um juramento enganador. E quando se gera um juramento enganador, acontecem coisas terríveis. Isso aí é consequência daquilo que procede da nossa boca. Quero orar pela sua vida e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado é o nome do Senhor por essa oportunidade, por essa graça que tem nos alcançado, pela fidelidade do nosso ministério, pela fidelidade do nosso falar, que seja sim ou que seja não. Pai, eu engrandeço o teu nome sobre a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que venha transformar, venha colocar um bálsamo no coração, se ela errou, se ela falhou, se ela não pensou em falar, mas que o Senhor, ó Pai, transforme-a por dentro e por fora, Pai, para que nós possamos ser em nosso viver, Pai, em nosso viver interior e exterior, Pai, saindo de nós o exemplo de Cristo, sendo imitadores de Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.